E Éfeso, por ser uma cidade enraizada na imoralidade sexual, como parte do culto pagão, muitas crianças nasciam em Éfeso. Muitas crianças nasciam como fruto dessa imoralidade sexual. E muitas dessas crianças cresciam sem saber a sua origem. Muitos cresciam órfãos, sem saber as suas raízes. Imagine você crescer desta forma, sem saber ao certo quem são os seus pais. E isso acontece com muitos de nós, embora não neste mesmo contexto. É muito difícil você crescer sem ter para onde olhar para trás e saber a sua origem, e saber quem você é, saber da onde você veio. E é por isso que é necessário falar sobre identidade, tanto para aquele povo quanto para nós hoje. Embora o nosso contexto não seja o mesmo de Éfeso, muitos no Brasil, e talvez muitos aqui dentro nesta manhã, não sabem quem são. Talvez estejam em busca de responder o anseio do seu coração, de se identificar com algo ou alguém porque estão perdidos. Paulo, ele escreve essa carta durante a sua primeira prisão. E a estrutura de Efésios, ela é riquíssima, ela é simétrica, ela é muito linda. São 6 capítulos nessa carta. O 1º ao 3º, Paulo fundamenta a doutrina, e do 4º ao 6º, Paulo mostra como viver à luz dessa doutrina fundamentada. Paulo mostra de forma muito clara que o Evangelho ele não é meramente teórico ou meramente prático. O Evangelho engloba as duas coisas. Para que eu pratique o Evangelho, eu preciso conhecer o Evangelho, eu preciso saber os fundamentos da minha fé, para que então a minha prática cristã seja uma prática coerente para a glória de Deus. E o texto da nossa exposição se concentra nesse primeiro bloco. E eu quero chamar a sua atenção antes do texto em si, mas para a estrutura deste texto, porque ele apresenta uma estrutura belíssima. Ele tem 3 divisões naturais muito fáceis de identificar. Nós veremos que do versículo 3 até o versículo 6, nós temos a pessoa de Deus Pai, o que ele fez na obra da salvação. Do 7 ao 12, nós temos Deus Filho. O que o Filho fez pela nossa salvação. E os versículos finais, 13 e 14, nos falam sobre a obra do Espírito Santo na nossa salvação. E aqui eu quero chamar a sua atenção para esta verdade. Pai, Filho e Espírito Santo, desde antes da fundação do mundo, algo que na teologia nós chamamos de pacto intertrinitário, entre eles, segundo o seu próprio conselho, orquestraram, planejaram a sua e a minha salvação. Os 3 atuam perfeitamente neste lindo processo que nós chamamos de salvação. E outro aspecto importante dessa estrutura é que ao final de cada uma dessas citações das ações das pessoas da Trindade, Paulo termina com um refrão: para o louvor da sua glória. O Pai trabalhou para o louvor da sua glória, o Filho trabalhou para o louvor da sua glória, o Espírito trabalhou para o louvor da sua glória. O Evangelho não se trata de mim, o Evangelho não se trata de você, nós não somos os queridinhos de Jesus, o Evangelho se trata da glória de Deus, da glória do nosso Senhor. Paulo foi extremamente preciso e organizado e não podia ser diferente, afinal estamos falando do texto bíblico, mostrando o propósito da salvação, glorificar o Deus Trino.